começar a botar para gravar, né? Porque nunca se sabe. Melhor a gente ter uma cópia. Bem-vindas. Uhul! Valeu, Romy. Quer ir, Ivan? Nada, eu posso escutar antes. Todo mundo praticando a escutativa antes, né? Maravilhosa. Bom, Eu tô testando também, então vai ser bom. boa. Bom, eu era bem desconectada há muitos anos, assim, da espiritualidade, né? E eu acho que quando eu era criança, eu tinha muito medo, assim, da minha mediunidade, da minha conexão mediúnica. Eu não entendia direito também, não tinha não sei, não me explicavam direito, né? Então aconteciam algumas coisas comigo que eu tinha um pouco de medo. Então eu fiquei bem desconectada disso durante muitos anos da minha vida. E aí eu segui um rumo profissional bem forte, assim, né? O trabalho era tudo na minha vida. Então eu vivia em função de trabalhar. Então tinha uma empresa, né? Eu tenho uma empresa e a minha rotina de trabalho ela era muito uma válvula de escape até das minhas questões, assim, né? Das minhas emoções, das minhas questões pessoais. E aí, num determinado momento, dois fatos aconteceram muito importantes na minha história, assim, que um deles foi que o meu irmão mais novo quase morreu, devido a uma depressão muito profunda. E o segundo foi que eu quase morri aos 27 anos. Quase infartei, né, em função de toda aquela vida doente, assim, que eu mantinha bem desconectada da minha própria natureza, assim, né? E aí, há 7 anos atrás, eu comecei um processo de resgate e conexão com a espiritualidade, principalmente, porque chegou um momento que eu queria me conectar, eu queria rezar e eu não tinha fé, eu não acreditava em Deus, eu não acreditava na conexão com a natureza, nada, né? E eu não tinha onde me agarrar, porque eu acho que chega um momento da vida, assim, principalmente nesses momentos onde eu não estava muito preparada para lidar com a morte, eu queria me agarrar a algo mais espiritual e não sabia como, né? Então foi onde eu comecei o meu processo de reconexão com a espiritualidade. E aí eu fiz diversos processos. Primeiro fui aprender a respirar, a meditar, e aí depois fui me conectando com várias religiões até que eu me conectei com o xamanismo em 2017 e tomei a medicina da ayahuasca pela primeira vez. Eu fui parar num festival xamânico para mulheres por um acaso, assim, minha irmã me arrastou para esse festival e eu não sabia que eu ia tomar ayahuasca. Cheguei lá, descobri que era um festival que a gente consagraria as medicinas da floresta durante 2 dias, só com mulheres, e foi incrível. E aí, naquele momento de que eu tomei a medicina pela primeira vez, foi uma conexão direta com a espiritualidade e bateu forte no meu corpo, e eu pude sentir toda essa energia no meu corpo, toda essa força no meu corpo, das minhas guardiãs, dos seres que andavam comigo desde que eu era criança. E aí, a partir daquele momento, foi que eu me reconectei de verdade com essa força, com esse plano e com essa espiritualidade que está em torno de mim, comigo, assim, com o meu coração, com o meu corpo. E aí, depois disso, foi onde eu comecei a fazer as minhas imersões na floresta. Então, fui para o Peru, comecei a frequentar as aldeias na floresta amazônica. E aí foi quando eu fiz a minha primeira iniciação espiritual numa aldeia indígena, que é a do povo Xanenawa, a aldeia chamada Xanecaiá, fica ali no Acre, na região do Juruá, que é uma aldeia super revolucionária para mim, e a aldeia que vocês frequentam também, né, a Mutum Corpo Charro, também é revolucionária porque traz esse lugar da liderança feminina, né? Então, foi uma conexão super forte, foi esse meu primeiro momento, assim, de conexão com as medicinas e com a floresta, e estou aí me relacionando com eles intensamente até hoje.
E minha vida se transformou muito, assim, né? Então foi... Vocês que me conhecem há muitos anos veem o quanto que minha vida mudou, né? Fez um 1360 e estamos aqui hoje, com a graça das deusas. Obrigada pelo Maravilhosa. convite, Rô! Amei estar aqui com você e com a Van. Incrível, gente. Que história é essa forte, né, Má, de quase morte. Isso é algo que pegou profundo, né? A experiência com a medicina é isso também, né? Com as experiências de quase morte, né? Todas as vezes que eu bebi, né, dessa medicina sagrada, muitas vezes tive essa sensação, mas você realmente passar, né, por ela, por questões físicas, né, dentro de si. Eu não sei, eu fiquei pensando se eu já tive isso mais consciente, né, quase morte. Eu lembrei que com 3 anos eu caí, né, e aí eu fiz esse machucado. Uhum. E aí eu fiquei pensando, será que no meu subconsciente existe essa memória de quase morte, né? Que é uma possibilidade, né? De ainda ter esse memória inconsciente, né? Porque eu fui para o Sim, com certeza. hospital, sangrou, minha mãe não tava, sei lá. Fiquei pensando agora, assim, né? Porque eu acho que é isso. Quando você passa por, eu acho que essas experiências, muita coisa muda, né? Seus valores mudam, seu Total. olhar para a vida muda, seu olhar para as relações provavelmente muda, e a forma como você se relaciona, principalmente, né? Deve mudar muito. Nossa, com certeza. Eu agradeço muito assim as experiências que eu tive de contato com a morte na vida, com o meu irmão, comigo e recentemente com meu pai também. Eu estava na floresta fazendo um projeto e meu pai faleceu na hora que eu estava lá fazendo uma reunião muito importante, em novembro do ano passado. E foi muito forte, porque eu tive que voltar correndo da aldeia. Uma das indígenas de lá, minha amiga, voltou comigo para eu não voltar sozinha, né? E foi muito forte, porque eu sinto que a cada experiência dessa que eu tive de relação com a morte, é como se uma boa parte de mim tivesse morrido também, para renascer sabe, uma outra conexão. Então, eu honro muito assim os processos que eu vivenciei, porque eles foram uma mola assim muito forte para eu pegar impulso de volta, né? Então, sim, com certeza. Nossa, e agradecer, né? Lembrar de ser grato mesmo, né? Porque é isso, você acaba tendo grato à vida, né? Depois disso, mais Sim, ainda. sim, com certeza. E tem coisas Nossa, que sou não. grata pela sua vida, você é preciosa. Ai, linda, gratidão. E a van, conseguiu, van? Conseguiu achar um lugar menos ventoso? Gente, o lugar mais protegido aqui agora, ele tá com a conexão muito instável. Eu ouvi vocês ali de dentro, fui ele agora checar de novo e aqui tá bem melhor. Então me digam se tá ok, se vocês estão me ouvindo bem, com a conexão boa e com pouco Por vento. enquanto, tudo bem. Ótimo. Só para avisar para a galera que rapidamente eu tô tendo problemas técnicos. Óbvio que na hora que eu ia fazer o OBS não ia funcionar. Deu tudo meio estranho, saiu a imagem, não pegou a imagem do Zoom, mas eu vou tentar ajustar, mas já tá no Facebook. Massa. E você tá gravando também, né, Romy? Para depois poder subir sem problemas. Então vai dar tudo certo. Vamos nessa. Então, também quero agradecer muito por estar aqui junto com vocês. Quero agradecer a Romy, enquanto artista criadora aqui do Papo de Bruxa, que eu acho uma ideia muito genial. E me lembro do primeiro vídeo que a Romy fez sobre o Caliban e a bruxa. Eu falei, cara, que honra poder ter acesso a esse conhecimento. Aí depois a Romy começou a fazer os vídeos, as entrevistas, né? E agora tá rolando ao vivo. Então, nossa, fico muito, muito honrada de estar aqui contando a minha história também. Enfim, por falar em medicinas, né? Marcela contou uma história que, de alguma forma, acho que é muito semelhante, assim, de nós três aqui, né? Falo isso por a gente conhecer. De alguma forma, teve algum chamado
levou a gente para se conectar com os povos da floresta através do caminho espiritual. Então, falando da conexão com as medicinas, com as nossas próprias medicinas, porque a gente desenvolve indígenas, que eu me lembro, assim, o momento mais marcante em que eu realmente os conheci, realmente ouvi as histórias deles, foi quando eu fiz a formação no Gaia Education, que, para quem não conhece, é uma formação em design regenerativo, inspirado na cultura das ecovilas. Isso foi em 2009. E aí, depois, em 2010, teve um festival na sequência que se chamou Festival Nova Terra, que até hoje é uma rede de pessoas que compartilham dos saberes nativos. E lá dentro, eu fui me conectar presencialmente. Era um momento que estava acontecendo a questão de Belo Monte. Então, o nosso assim como diversos pelo país, pelo mundo, estavam fazendo abaixo-assinados e ações de apoio aos indígenas. Então lá eu me conectei com os indígenas e me lembro que eu ganhei minha primeira pintura indígena. Eu não lembro de qual etnia aquele cara era, mas ele me fez uma pintura em função de eu ter lido o abaixo-assinado do lado deles, e teve uma experiência muito marcante para mim de me conectar com a medicina. Na verdade, para mim, muita coisa é medicina, assim. Eu não considero medicina só o que chamam de medicinas sagradas, as mais misteriosas, assim, né? Mais inacessíveis. Eu acredito que os nossos talentos são as nossas medicinas e que tudo aquilo que coloca em movimento o que precisa se movimentar dentro de nós, na nossa vida, é medicinal. Então, enfim, essa primeira medicina que eu entrei em contato ali, por exemplo, foi a do urucum, né? Que é a pintura, a tinta vermelha que vem da fruta. E aí ele veio me pintar, depois de eu ter lido o abaixo-assinado. E eu perguntei que pintura era aquela, ele falou que tinha pintado em mim o gato ligeiro do mato, que era o mensageiro. E ali eu me conectei com uma força minha. Eu já tinha estudado comunicação social, feito formação, né, na faculdade. E já tinha iniciado os meus processos de como comunicar, como colocar mensagem no mundo. Eu dava aula de fotografia para criança de favela, para a galera poder desconstruir as imagens que se criavam, né, pela mídia sobre as crianças, elas poderem desenvolver os talentos delas e trazer os recortes delas sobre o mundo. Então isso para mim também era uma forma de medicina. E aí quando ele trouxe isso, né, que era o animal mensageiro, eu me identifiquei super, assim. Enfim, foi por esse caminho aí que eu comecei a me conectar com as medicinas de fato, né, com a ayahuasca e aprofundar minha conexão com a espiritualidade, porque eu venho de uma família que é religiosa e que tem religiões diferentes, né? Tipo, eu me iniciei no catolicismo, no kardecismo, e aí depois eu fui para um espaço que era mais universalista, que agregava todas as religiões possíveis ali, me conectei com as religiões orientais através do yoga, primeiramente, e o yoga até hoje é uma medicina que vive na minha vida, assim. E teve um momento específico, assim, que uma história parecida com a da Marcela também. Eu acho que Rome, talvez até a história assim parecida também, que eu desenvolvi uma doença. E eu gosto muito de uma expressão que eu aprendi por esse caminho, que é a doença enquanto um caminho. E aí, um dia, enfim, em muitas práticas de yoga, eu já estava no yoga, tinha uns, talvez 5 anos. E eu resolvi me aprofundar, resolvi que o yoga ia ser o meu caminho, fazia todos os dias. Aí, de repente, eu comecei a perceber que meu corpo, em vez de se flexibilizar, começou a se enrijecer, se contrair, até que um dia eu acordei com as minhas mãos enrijecidas e não conseguia mais mexer as minhas mãos. E aquilo foi muito assustador para mim, porque eu vivia, na época eu até vivia com meu irmão, mas eu tinha uma vida muito autônoma. Eu tinha 2 trabalhos, eu tinha... na verdade, muito interessante que eu tinha uma história de vida naquele momento, assim, de trabalho, né? Parecido com a minha mãe, que também tinha 2 trabalhos, trabalhava em parte com educação e, enfim. E dali eu vi que eu não podia continuar do mesmo jeito. Eu senti na época como se a vida tivesse me puxado, tipo, um freio de mão. Mas depois que eu escolhi compreender que doença era aquela, né? Eu tinha desenvolvido essa artrite reumatoide. Eu descobri que ela não era uma doença, só que era uma questão de idade. Eu descobri que a artrose tinha a ver com o processo de degeneração, do desenvolvimento da idade, mas a artrite até criança tinha. E ali eu resolvi mergulhar e fazer um compromisso com a minha própria cura, me autorresponsabilizar pela minha cura. E daí eu descobri que uma das, assim, 2 coisas que foram medicinais, assim, como atitude, foram a autorresponsabilidade e a autoaceitação. Aceitar que eu tinha me levado para aquele lugar de alguma forma e me autorresponsabilizar por descobrir como que o meu corpo inteiro tinha uma inteligência, né? Meu organismo tinha uma inteligência que ia me curar. E aí eu passei 1 ano de alopatia e depois eu comecei
a entrar pela porta da medicina integral, com o doutor Eduardo Almeida, que é lá de Niterói, que é um grande amigo hoje, e depois eu, através dessa medicina, me abriu para todas as outras, porque eu vi ele é, né, um médico que é da medicina ocidental, mas que se abriu para várias outras, então aquilo foi muito inspirador e encorajador para mim. E daí eu entrei na Ayurveda, que é a medicina indiana, que é uma medicina super intuitiva, que fala dos elementos da natureza, e dali isso foi uma ponte para mim com todas as medicinas. De novo, porque minha mãe também tinha muito isso, ela sempre ensinou para mim. Enfim, e aí dentro desse caminho na verdade foi um resgate, assim, né? Não foi uma coisa nova. Eu até quero só finalizar minha fala fazendo a leitura de um trechinho que eu encontrei, um texto ontem à noite, fiquei super feliz, encontrei no Instagram de uma pessoa que apareceu, e é um trecho de uma mulher chamada Saja Popham. E ela fala justamente sobre esse processo de se reconectar com as medicinas, seja do nosso próprio corpo, da nossa existência, ou da natureza, como a gente chama, né? Mas, na verdade, se conectar com a nossa medicina é se conectar com a natureza dentro de nós. Ela fala que é um processo de se lembrar, e não só um processo de ir em busca de algo novo. E ela diz assim: tornar-se uma pessoa das plantas, uma sábia da magia verde, não é um processo de aprendizagem, é um processo de recordação. Em algum lugar na nossa linhagem ancestral, havia alguém que vivia profundamente ligado à terra, aos elementos, ao sol, à lua, às estrelas. Esse ancestral vive dentro do nosso DNA, dormente, não expresso, esperando para ser lembrado e trazido de volta à vida, para nos mostrar a verdadeira natureza ecológica de nossa alma, seja ela druídica, indígena, xamã. Então é nisso que eu acredito, fico muito feliz de poder contar essa história. Nem imaginei que ia começar por essa parte aqui, mas é isso, para começar. Obrigada, Rony. Maravilhoso. Esse texto é lindo, né? Adorei que você me mandou ele também. E é isso, é um processo da gente lembrar, né, dessas memórias que estão nas nossas peles e ancestralidade também, né? Você quer comentar, Má? Pode falar. Eu ia comentar que foi muito forte para mim, principalmente essa relação com a ancestralidade dos povos indígenas, porque quando eu cheguei na floresta pela primeira vez, eu entrei na floresta e eu fiz e foi um baque, foi assim, como se eu já tivesse vivido lá, como se eu já tivesse, como se fosse algo muito familiar para mim. E foi um choque, porque a minha vida, né, durante os meus 28 anos, 29 anos de vida anteriores, não tinha essa conexão. E aí lá na floresta, eu me conectei com a minha avó, a matriarca da minha família, que era a avó Rita, que é minha tataravó, que vem da linhagem da minha mãe, da minha avó, e tem a minha tataravó, que é a avó Rita, que é a matriarca que cuidou de todas as crianças sozinhas, porque o meu tataravô abandonou ela depois de roubá-la, laçá-la de uma aldeia indígena, ali na região de Minas Gerais, fazê-la de escrava e trazê-la para nossa família. E ninguém da família traz essa história dela como indígena, dela ser indígena, dela ter uma nação, né, dela ter nascido dentro de uma aldeia, dela ter sido roubada, dela ter sido escravizada, depois meu tataravô abandonar ela com 10 filhos, então foi muito forte essa relação e eu só descobri essa história lá na floresta, conectada com a medicina, com a espiritualidade, com os seres que estavam lá no meu processo, na iniciação que eu fiz na floresta, né? E foi muito forte fazer esse resgate familiar e trazer essa noção para minha família de todos os aprendizados. Então, essa relação minha com a cura, com as medicinas, ela tem sido um exercício de me relembrar, de me reconectar com essa ancestralidade da minha família que estava adormecida há muitos anos, né? Adormecida e não reconhecida. Então, eu acredito muito nesse processo de recordar que tem sido nesse momento, assim, minha principal fonte de estudos mesmo, essa recordação nessa linhagem ancestral, né?
É muito forte essas histórias. Que curioso, porque essa semana, num dos grupos que eu participo, uma mulher falou a mesma coisa que você falou, né? De uma avó ou tataravó que foi roubada, ou que foi vendida, ou que foi doada, enfim, tem mil histórias, né? Acho que pelo Brasil afora, de uma avó ou de uma tataravó que saiu de uma aldeia indígena, né? E pelo caminho se perdeu a história, ou foi abafada, ou foi escondida, né? Não é muito falado dentro da família, porque existia uma vergonha, né? De ser indígena, né? Eu, quando comecei a caminhar pela floresta, eu percebi isso nitidamente, né? De 2011 para agora, a diferença deles próprios, né? Porque eram tanto preconceito que tinha, ainda tem, né? Não diminuiu o preconceito, mas o que melhorou foi a autoestima do próprio povo, que se reconhece dentro da sua própria cultura, né? Então eu vi assim esse processo, acompanhei esse processo, principalmente no Jordão, né? Lá nos Runicuins, assim, eu achei uma coisa muito linda, assim, né? Deles se empoderarem e vestirem a cultura, serem a cultura, né? Porque eles também tiveram histórias muito tristes, né, com o contato, né? Então o contato ele foi violento em toda a região em todas as regiões do Brasil, né? A diferença, né, para quem não sabe, é que no Acre foi há mais ou menos 100 anos, obviamente que outras pessoas deviam ter andado por lá aleatórias, mas o contato mais forte foi há 100 anos e no litoral foi há 520 anos. Então a gente tem resistências diferentes em cada localidade do Brasil, né? Então a Sim. gente tem uma história de dor muito recente, assim, eu digo, né, do Acre, do contato, ao mesmo tempo os outros parentes já têm uma história de dor de mais tempo e estão tentando há 520 anos resistir, né, nessa cultura de violência, né, porque eles sempre foram violentados, diminuídos e muitas crenças limitantes se colocam, né, sobre esses povos que a gente teve essa sorte, eu acho que para mim sempre foi assim muita sorte de chegar lá, porque eu fui assim com a menor pretensão de nada, né, em 2011, quando eu saí eu fiz a busca da visão com o Vernon, fui para São Paulo para casa de uma amiga, ela tinha acabado de ficar uma semana imersa com os Yawanawá, que era um trabalho, né, que ela trabalhava com o Marcos Lopes tinha chamado o Bira veio com uma galera, e ela tinha ficado uma semana cozinhando. Aí, assim que eu cheguei em São Paulo, ela falou: Você tem que ir comigo para a floresta, lá no Festival Iaua. Aí eu falei: Cara, óbvio, tô dentro, vou com você. Onde você me chamar, eu vou, né? Que é uma minha amiga bruxona também. Confio assim, nem sabia o que era, que lugar que eu ia me meter. Eu sabia que ia ter umas medicinas, daí eu cheguei num Daime em São Paulo antes de ir, mas menina, foi um trauma, porque era um computador que tocava música e uma hierarquia, assim. Então, assim, aquilo para mim foi muito opressor, assim, pela primeira vez, sabe? Nada acolhedor. Mas eu nem senti a força, né? Fui sentir mesmo na floresta, lá no Yawanawá, né? Com essa força linda dessas mulheres e desses homens que a gente aprendeu tanto, né? Assim, durante esses últimos anos. Eu sou muito, muito grata por poder fazer vários tipos de parceria e trabalhar em apoio, né, a essas aldeias ali do Rio Gregório. Então, assim, a floresta para mim mudou tudo na minha vida, né? Eu já era empreendedora social, mas em 2011, para mim, eu acho que ficou assim muito alinhado, sabe? Começou a vir cada vez mais insights e dizeres para onde que eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer cada vez mais, né? Então, fui ouvindo essa voz da floresta que foi me chamando e foi me dizendo para onde que eu tinha que ir, porque nada foi planejado, né? De 2011 da minha vida, estou falando especificamente, né? Eu não planejei, falei, eu vou trabalhar com os povos indígenas, né? Depois que eu voltei da floresta, nada. Eu simplesmente aconteceu, né? E aí eu sou muito grata por poder fazer isso e entender também hoje essa missão, né? Porque é uma missão assim muito, muito bonita, mas muito é um fardo também, né? É pesado, muitas vezes é difícil. Eu já quis desistir e sair disso várias vezes,
né? Mas aí, ó, tem até a jiboia aí atrás. Ela vive assim, ó, pertinho de mim, entendeu? Ela fala, não vai não, minha filha. Teu serviço é aqui, ó, pra Mãe Terra, tu tem que cuidar de mim mesmo, entendeu? Volta pra cá. Então, tô, assim, um pouco nisso. E aí, puxando esse assunto, né, assim, principalmente com a Marcela, comentar, né, um pouco desse projeto que você está começando lá com a Floresta, assim, a partir da Rede Tear também, né? Explicar um pouquinho da Rede Tear, que é o que nos conecta de uma certa forma profunda. A gente teve 2 encontros específicos, né, eu e você, para falar sobre isso. A gente nunca chegou a trabalhar juntas, diferente da Van, que já trabalhei bastante, mas sempre houve uma admiração e uma vontade de fazer coisas juntas. E a Rede Tear me inspira e eu acho que a gente tem que somar cada vez mais forças. Eu acho que é por isso que ela existe, assim como a Fértil e o Olos e todas as coisas maravilhosas que todas nós estamos fazendo. Mona, eu queria pedir licença, assim, para só trazer uma inspiração que veio a partir da tua fala, antes da gente entrar nessa outra parte da nossa conversa, de falar especificamente do empreendedorismo, né? De como já essa infância vem para cá, só voltando um pouco para a floresta. Posso rapidinho trazer isso? Amiga, tá muito baixo o seu áudio para mim. Não sei se a Marcela tá sentindo a mesma coisa. Eu não consigo te escutar e me dá um nervoso. Pra Eu mim tá vou de Se você boa. puder, de repente, botar o microfone, então, porque tá microfone. muito ruim o áudio. Pra mim Melhora? tá de boa. Melhorou? Tá ótimo pra mim. E para Romina? Não, você tá no mudo, a gente não tá te ouvindo. Tá no mudo, Rô? Não, talvez então é o meu computador que tá com o áudio muito ruim. Tá. Não sei. Bom, vou falar um pouco mais perto e mais próximo. E vou falar objetivamente, já que você já tinha começado a puxar um outro assunto, mas a tua última fala agora, de conexão com os indígenas especificamente, né? Primeiro eu queria trazer, assim, quando a gente está falando de ancestralidade, no meu caso, do que eu vou partilhar, eu não estou falando só da floresta amazônica brasileira, né? Ela é um dos lugares que conecta os nossos trabalhos entre nós três, mas para mim, ancestralidade, honrar as culturas ancestrais, é um compromisso com honrar vários povos nativos que não só por acaso, né? Pela globalização, por toda a interconexão que existe entre povos hoje em dia, a gente teve acesso a outras culturas, como eu falei, por exemplo, aqui do Ayurveda, da medicina indiana, que é uma cultura super feminina, né? Então, honrar a ancestralidade para mim tem a ver com honrar as culturas, os saberes, os povos que vivem ainda hoje em conexão com o que a Terra os ensinou, que faz com que a gente se lembre de que a gente é parte da natureza. Então, aqui a gente começou a entrar já muito rápido no recorte floresta amazônica brasileira, então eu só queria lembrar que existe todo esse... Existem muitas culturas e dentro da nossa própria convivência existem, enfim, elas estão permeando também. E especificamente dentro do recorte do Brasil, um assunto que eu acho super importante a gente só nomear, pelo menos aqui que ele existe, é a colonização e a descolonização, que hoje em dia virou um estudo que está se tornando acessível, ainda bem. Está se falando de descolonização não só enquanto a transformação da herança de um processo e de um período histórico que o Brasil viveu e que a maioria dos países viveu também, mas está se falando da descolonização em relação à reconexão com a terra, justamente a reconexão com a origem, com de onde todos nós viemos, onde todos e todas nós estamos entrelaçados, porque somos filhos da terra, assim como todas as plantas. Quando a Romy puxou as medicinas, eu comparei com as medicinas dos nossos talentos, porque para mim é tudo muito conectado, né? A gente é como planta, na verdade a gente tem pernas em vez de ter uma raiz, né? Mas então a gente aprende com as plantas a ter essa raiz, mas enfim, a ancestralidade para mim é vasta desse jeito. Tem a ver com o que a Marcela trouxe de trazer a nossa própria história familiar, mas eu queria trazer que quando eu fui no Mutum, no Acre, né, na aldeia Wanauá, eu vivi uma cura muito especial, assim, durante um ritual. Primeiro que era um momento especial porque o Tatá, que é um dos grandes sábios, né, ele tinha acabado de fazer a passagem e ele formava os outros pajés. Então, foi muito forte porque era um momento em que a próxima geração começou a perceber e a se abrir para receber essa responsabilidade da formação dos novos pajés, né? Eles ainda tinham o vovô Iauá vivo naquele momento.
que eu encontrei nessa ocasião também, que também já fez a passagem, mas durante um ritual eu pude lidar com a culpa que eu tinha de viver numa pele branca, né? Não só numa pele clara, mas de ver com a consciência do branco, né? Da branquitude dentro de mim. E aí, dentro desse ritual, eu percebi quanta culpa eu sentia. E aí eu percebi que a minha culpa vinha do meu senso de superioridade, de que eu estava ali para ajudá-los. E eu não tinha tanta clareza disso. E aí, dentro do ritual, eu percebi esse processo, que eu tinha culpa, que a culpa vinha da minha superioridade. E aí, quando eu desconstruí isso, eu olhei e falei, eu não tenho que fazer nada. Eu tô aqui como uma visitante. E percebi que eu estava sendo muito bem recebida numa cultura que, apesar de estar passando um momento de luto, é uma cultura extremamente forte, que cada vez mais está se reconhecendo, né? Resgatando a própria ancestralidade também, porque o processo de colonização, de luta entre povos por territórios, ela de alguma forma diferente também aconteceu entre os próprios povos indígenas, que também tiveram lutas e também se dizimaram. Eu vi essa história de um líder indígena Ialanauá mesmo. Então, todo mundo, né? Enfim, existem vários processos aí que estão alheios, né, à nossa consciência, e a gente ainda tem muito o que aprender. Esse é o meu chamado, né? A gente precisa aprender, escutar, né? Para mim, o processo de descolonização, o processo antirracista, tem a ver com a gente se colocar disponível para ouvir. Eu também trago isso aqui hoje porque somos 3 mulheres de pele clara, né? Que não tem diretamente, assim, né, a vivência de ter nascido indígena, de ter nascido numa pele preta, enfim, passar por tudo isso nessa geração aqui. Mas estamos juntas a serviço e é sobre isso, né? Entendo que é sobre... o que a gente vai falar agora é muito sobre como a gente traz essa consciência para a prática. E só quis trazer porque eu acho que é um exemplo para todo mundo, né? A gente carrega muito o que eu chamo de culpa colonial, né? Como se eu fosse uma colonizadora ainda hoje. E eu quero trazer, assim, como terapeuta mesmo, né, esse processo de autoconhecimento, que a desconstrução dessa colonização, né, ela começa dentro do meu corpo. Começa com eu me questionando onde eu estou agindo de forma colonizada comigo mesma antes e com todas as minhas relações. E aí o recorte étnico é muito forte deles, mas não é o único. A descolonização precisa começar dentro da gente, assim. Então, queria fazer essa ponte, que eu acho super importante para as pessoas poderem ter como referência, né, esse processo de desconstrução como um caminho mais autêntico para empreender, para criar alguma coisa, né, nessas parcerias, nessa ponte entre a cultura da floresta e a cultura da cidade, por exemplo. Obrigada pelo espaço, gente, para trazer isso. Maravilhosa. Eu vou até aproveitar para fazer o meu gancho, assim, pegando a pergunta da Rô, né? Porque eu achei maravilhoso quando a Rô trouxe esse tema da gente conectar a ancestralidade, a nossa vivência com as medicinas, com a floresta, com a ancestralidade e o amarrar disso no empreendedorismo feminino também, né? Então, puxando muito esse fio das contextualizações que a Van trouxe, para mim é muito isso, assim, eu trago esse recorte da floresta, da minha relação com os indígenas, que é que é o lugar onde eu mais me desenvolvo espiritualmente, mais eu estou conectada com essa ancestralidade. Mas a minha ancestralidade, ela também é um somatório de diversas outras coisas, né? Então, por exemplo, o aprendizado que eu tenho vivido, essa jornada de aprendizado que eu tenho vivido de conexão com a espiritualidade, ela lança a mão de diversas culturas diferentes, né? De diversas sabedorias ancestrais diferentes, honrando todo esse caminhar do meu ser. Então, eu estou bastante conectada com as religiões de matrizes africanas também, além da minha vivência com os povos indígenas. Esse é um lugar que também me pega bastante. Assim como a sabedoria dos povos andinos, assim como memórias passadas de vidas no Antigo Egito. Então, eu sinto que é uma mistura de diversas memórias que estão registradas no meu sistema, que hoje, em função, né, dessa conexão com a espiritualidade, da conexão mais direta com o meu coração, principalmente, com o que está dentro, né, que é a nossa maior medicina, como a Van trouxe, é que eu tenho conseguido, eu tenho podido pegar isso tudo que está no meu ser, isso tudo que eu tenho relembrado, isso tudo que está na minha ancestralidade,
com essa consciência do meu lugar de privilégio de ser uma mulher branca, né? Hoje, dentro da sociedade, com todas as possibilidades que eu tenho de acessos e contatos e articulações, e colocar meus talentos a serviço desses resgates, né? Ou de devolver um pouco do que foi ferido há 500 anos atrás, assim, né? Aqui. Então, eu tenho certeza hoje que a minha missão, o meu trabalho, tudo que eu faço, o meu talento, tudo que eu posso colocar a serviço desses povos, né, e dessa cultura e desse resgate, eu sei que ele está conectado com o bem comum também, né? Então eu sei que ele não está conectado com o meu desejo individual de conquistar algo, ele está conectado com a minha noção de que eu posso lançar mão desses artifícios todos para colocar o bem comum, o bem social, enfim, gerar impacto através do meu lugar de privilégio também, né? Porque eu acho que é um pouco da nossa responsabilidade por estarmos nesse lugar de privilégio, assim, né? Então, dito isso, a Rede TEAR, ela foi um projeto que foi lançado em maio de 2018. Eu e mais 3 mulheres, a Isabela Ventura, que é CEO de uma empresa de tecnologia hoje, a Vanessa Lousada, que também é CEO de uma empresa de tecnologia, a Roseli Cruz, que é CEO de um escritório de advocacia. Então, somos 4 empresárias com lugares de privilégio que olhamos para esse nosso lugar de privilégio e falamos, bom, e agora o que a gente pode fazer para mulheres que não estão conectadas nesse lugar de privilégio ou mulheres que não estão conectadas com todas as possibilidades, né, que o universo pode apresentar, o que a gente pode fazer? E aí a gente se juntou com algumas outras mulheres de temas diferentes, né, de contextos diferentes, de vivências diferentes de vida, para a gente poder entender o que a gente poderia fazer. E aí nasceu a Rede TEAR, muito conectada nesse propósito da gente olhar para as mulheres em situação de vulnerabilidade, olhar para esse lugar das mulheres empreendedoras, das mulheres que estão em alguma posição de liderança, ou das mulheres que estão no mercado de trabalho, das mães, da gente olhar para essas mulheres, e não só isso, para as iniciativas femininas, né? Porque tem muitas iniciativas hoje, tem muitos projetos ou liderados por mulheres ou que impactem mulheres diretamente hoje, e muitos desses projetos sem tanta oportunidade, assim, né? Sem tanta conexão e meio que cada um olhando para uma jornada, uma etapa da jornada de desenvolvimento ou de evolução dessa mulher. E aí a gente olhou para isso e falou, bom, como que a gente pode conectar essas iniciativas e articular essas oportunidades, né? E poder olhar para essa rede, assim, porque eu sinto que, e o nome vem muito disso, a Rede TEAR, vem muito de uma mitologia das deusas moiras, que é essa deusa que está aqui no meu braço, não dá para ver agora, mas que teciam o futuro dos seres, né? Lá nas nossas origens do desenvolvimento da humanidade, eram as moiras que teciam o futuro dos seres, assim, um futuro desejável para todos os seres, contendo a natureza, né, contendo os limites da natureza como prioridade, assim, da Mãe Terra, do planeta. E aí nasceu a Rede TEAR, e a gente ficou um tempo assim num desafio muito grande por sermos 4 empresárias dentro de indústrias completamente conectadas com a matrix estrutural dos sistemas de como a gente vivencia hoje. Então foi um processo que demandou aí 1 ano e pouco de transição, principalmente minha, né? Porque hoje sou eu que toco a Rede TEAR, principalmente minha, de conseguir sair desse lugar de matriz, né, da estrutura do sistema como ele era, e gerar mais dinheiro para esse lugar, e gerar mais riqueza e acúmulo, que era algo que não estava mais fazendo sentido para mim, e eu poder depositar os meus talentos para um outro propósito, assim, né, para uma outra missão. E aí eu tenho conseguido fazer essa transição agora recentemente, então meu foco hoje ele está todo na TEAR. E então, de alguns projetos que a gente faz, hoje um que bate muito no meu coração, porque está conectado com a minha história de vida, com a minha ancestralidade, é o Ubuntu Indígenas, que é um projeto que eu tenho muito orgulho de fazer em parceria com uma super amiga minha, mulher preta maravilhosa, que se chama Cecília Amaral.
e hoje ela toca esse projeto que se chama Ubuntu em comunidades quilombolas e comunidades de religiões de matrizes africanas espalhadas pelo Brasil, que é um projeto focado em segurança alimentar para essas comunidades. E aí ela me convidou para formatar a versão indígena, né? A versão indígena desse projeto. E aí a gente começou a fazer isso no ano passado. Foi até uma dessas ocasiões que eu estava lá na floresta e meu pai faleceu em São Paulo. E aí, hoje, o projeto tá saindo do papel nesse momento de pandemia, porque a gente conseguiu olhar, a gente está conseguindo olhar para esse momento agora, inclusive emergencial, e ter uma atuação mais direta nas comunidades, né? Então, é um projeto que primeiro a gente escuta essas comunidades, aonde que elas estão, como que é a relação com o alimento, com a segurança alimentar, porque se a gente olhar para 500 anos atrás ou 100 anos atrás, lá no Acre, por exemplo, a principal interferência quando o homem branco chegou foi que eles proibiram os indígenas de plantarem nas suas próprias terras e eles roubaram as suas sementes crioulas. Então, eles passaram a não poder nem mais plantar, nem mais vivenciar a sua cultura de plantio e nem tinham mais as sementes para plantar. Então, eles foram perdendo isso ao longo do tempo, né? E aí a gente olhou para esse momento agora e falou, putz, o que a gente pode fazer além de agir emergencialmente, mandando para eles cestas de alimentação, produtos de higiene, de esterilização em função do coronavírus, né? Que é algo que a gente já está fazendo, já está entregando. E aí a gente está olhando para esse lugar da produção própria. Então, é um projeto que tem como missão a gente poder devolver para essas comunidades indígenas a sua soberania alimentar junto com essa cultura de que o melhor alimento que eles podem ter é o que eles produzem, é o que eles cultivam, é o que eles caçam, em vez deles terem que ficar correndo atrás de trabalhar para ganhar dinheiro e comprar comida industrializada na cidade, né? Então, estou muito feliz da gente estar começando a colocar esse projeto de pé. É um projeto em parceria com o Ministério Público Federal e com a Organização Internacional de Trabalho. Então, tem outras instituições que estão ajudando a gente nesse processo. E então eu estou muito feliz de poder olhar para esse meu lugar ancestral, trazer os meus talentos do empreendedorismo, né, das articulações e de tocar projetos para que seja um projeto de impacto direto para essas comunidades que estão conectadas comigo de forma ancestral. E afinal de contas, para mim hoje aqui no Brasil, fazendo um recorte do Brasil, né, é a fonte primária, assim, de toda a sabedoria ancestral relacionada à cura e a toda uma sabedoria conectada com esse novo mundo, com essa nova era que todo mundo fala. Para mim, está muito ali dentro, está muito nesse lugar dessa sabedoria, assim. Então, foi aonde eu consegui olhar para isso tudo e conseguir encaixar isso tudo, assim, né? E é muito louco, porque quando se alinha, tá encaixado, nossa, o que eu ralava e sofria para conseguir dinheiro para vender coisa que não fazia o menor sentido na área da publicidade, agora as coisas se abrem porque o caminho ele está muito conectado, né? É em função dos seres, é em função da natureza, é em função da preservação, é em função do resgate da cultura. Então é como se esse lugar da confiança, né, e da abundância que o universo traz de volta também é muito lindo. Então, para mim faz todo sentido a gente ter começado a falar, inclusive, dessa ancestralidade, o fio da ancestralidade que a Van puxou também, assim, né? Gratidão, Má, por compartilhar um pouquinho aí dos seus projetos, seus sonhos. Gente, quem não conhece Rede Tear, sigam, se cadastrem. Elas estão fazendo um mapa, a gente tem conversado ainda sobre isso, né? O mapa das empreendedoras. Elas estão mapeando mulheres no Brasil inteiro. Então, o objetivo acho que é aquele do início que ela falou, né? A gente poder ampliar e exponencializar essas conexões para que a gente possa trabalhar mais juntas, apoiando o projeto uma das outras. Nessa semana até rolou uma campanha aí com a fotinho preta e branca, né? Para a gente começar a fazer mais isso. Eu acho que é importante esse estímulo da mulher, né? A gente sair um pouco desse lugar de competição que a gente foi ensinada, porque o masculino quer isso de nós, né? Para nos enfraquecer, né? Quer que a gente fique na competição. Então, a gente não quer mais isso, apesar de tudo viver dentro de nós, né? Ser uma sombrinha que a gente está ali olhando para ela, para a competição, mas nada mais feminino do que a colaboração, né? E o cuidado. Então,
Agradeço. Então, quem puder, a gente se inscreve lá na Rede TA, no mapa delas. Né? Eu ainda conversei com a Marcela, eu preciso trabalhar com você em relação a isso, porque é o que eu quero fazer. Eu falei, cara, não vamos fazer 2 mapas, porque não faz Não! sentido. Né? Mais um mapa. Eu falei, não, vamos fazer alguma coisa ali. Eu ainda não sei o que vai ser, mas eu acredito que ainda vai dar algum caldo. Inclusive, Rô, só para complementar o que você está trazendo, não, a gente não precisa fazer um monte de mapa, 2 mapas, nada disso. A ideia de trazer esse mapa colaborativo, inclusive, hoje a gente ainda não fez muito barulho com o lançamento do mapa, né? A gente tem hoje um pouco mais de 200 iniciativas cadastradas pelo Brasil. E a ideia é que seja aberto, assim, dados disponíveis para que nós todas a gente possa se achar. E no momento que, por exemplo, tem um projeto, tem um edital, tem sei lá, um fundo de investimento querendo investir em projetos focados em mulheres, no impacto direto a mulheres, a gente conseguir achar onde estão esses projetos, a gente conseguir ter acesso a esses projetos, né? Perfeito. Então, lá a gente está fazendo esse mapeamento de quem são essas mulheres empreendedoras, essas empresas, essas ONGs, esses projetos ou essas ideias que ainda não saíram do papel e que a gente possa interagir, conhecer umas às outras lá. Então, no nosso site, que é o redtear.me, tem todas as informações, né, do projeto, tem o acesso ao mapa, o cadastro do mapa. E, bom, até o final eu explico a novidade, depois eu conto a novidade. Ah, tá. Eu vou dar um spoiler, mas então no final você dá, é melhor. E você, Van, quer contar um pouquinho do Olos e da Rede Fértil? Tô tentando achar qual é o fio da meada para puxar, porque tem vários pontos de conexão, assim. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para Marcela é que eu adorei ouvir as novidades da Teara aqui ao vivo. A Teara e a Fértil têm várias semelhanças, assim, mas eu acabei de enxergar com mais clareza complementaridades, né? E fico com vontade de conversar depois que a gente sai daqui, porque vou contar um pouquinho, assim, traçar uma linha do tempo resumida, né? Porque é uma história cheia de detalhes. A Fértil é uma rede de mulheres empreendedoras, principalmente ligadas ao autoconhecimento, à sustentabilidade e à arte, de alguma forma. Mas também, enfim, a maioria é nessa área. Hoje, a Fértil, ela tem alguns pontos de atuação, né? Então, pontos, na verdade, de conexão da rede, né? Aliás, eu quero só dar um outro passo atrás, assim, porque a gente tem tanta coisa para falar aqui, né? Que a gente começou falando das medicinas, eu não comentei o que eu faço, o que eu sou hoje, assim, né? Quais são as funções, assim, que eu sirvo, e aí vai fazer sentido mais na história da Fértil. Então, a história de autocura que eu compartilhei foi o que me tornou, sem eu querer, me tornou terapeuta holística. Eu ter me demitido do meu trabalho para poder também entrar nesse processo de autocura me tornou empreendedora social e me fez acreditar naquilo que eu já acreditava, mas não sabia que era possível. Então, a minha relação com Romina vem desde então, desde 2010, no processo de abertura do Impact Hub dentro do Rio de Janeiro, que não se consolidou, né, como o Impact Hub como um coworking em outros lugares do mundo, mas criou uma grande comunidade, uma grande rede. E nesse momento, lá atrás, há 10 anos, esse meu processo de cura tinha me levado também para a Califórnia e para Havaí, que foram 2 lugares onde eu tive experiências viscerais de colaboração. Eu me joguei para lá, eu tinha 25 anos e estava me curando ainda dessa doença. E dali eu peguei um livro que se chamava Sacred Commerce, que é o comércio sagrado, que é de um casal de autores, né, que é a Terces e o Matthew Engelhart, que abriram por alguns lugares do mundo um café chamado Gratitude, né, escreve gratitude, e eles escreveram dentro do comércio sagrado as práticas humanizadoras que eles tinham dentro do negócio deles. Eles escreveram alguns livros contando as verdades deles, eles são incríveis, eu recomendo todo mundo procurar, depois a gente pode deixar nos comentários ou deixar aí com os links com a Romy para colocar aí no YouTube. Mas enfim, e aí dentro do processo do comércio sagrado eu fui percebendo que, por exemplo, no Gaia Education que eu mencionei antes, a gente estuda sustentabilidade de forma integral. Então, eu, ao longo das práticas na Califórnia e no Havaí, de ter trabalhado numa fazenda de orgânicos em troca de casa e comida, eu fui percebendo que a sustentabilidade que eu era mais hábil para focar não era necessariamente na terra, que eu achava super difícil compreender. Eu falei, caraca, eu tinha que ter nascido agricultora para entender tudo que está acontecendo aqui, era muito complexo.
E eu percebia que eu era muito mais rápida para atuar quando eu focava na sustentabilidade social, nas pessoas que conviviam dentro daquela terra. E aí eu comecei a ver as minhas habilidades sendo convocadas, né? Habilidades socioemocionais. E isso foi se somando, né? O meu empreendedorismo e a minha empreendedora e minha terapeuta foram se formando nessa experiência logo ali no começo, e era uma experiência de economia colaborativa. Então ali já era muito nítido também que quando a gente se juntava os nossos talentos, tudo acontecia muito mais rápido do que quando a gente ficava nas nossas casinhas, caixinhas, computadores, matutando tempo um projeto. Então, por exemplo, tudo que Marcela contou agora da TEAR, achei muito legal. Ela trouxe a experiência de outras pessoas, o mapeamento de outras muitas pessoas, porque é isso que acelera os nossos processos, né? Muitas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir dar conta nessa vida de fazer a mudança que a gente sonha, mas provavelmente, se você está pensando dessa forma, é porque você está pensando em realizar isso individualmente. Porque se a gente se colocar junto, se a gente se encontrar com os nossos muitos pares que existem por aí, as mudanças se aceleram. E aí uma coisa que eu quero trazer assim, de aprendizado é o quanto a gente precisa abrir mão do controle, né? E aí, nesse ponto, eu vejo como que colaboração tem a ver com relacionamentos, né? Porque a gente colaborar depende de se relacionar. E eu faço formação numa linha de terapia que Romina até também estuda, que é o Pathwork. Escreve P-A-T-H, work, né? É o trabalho do caminho, enfim, é uma linha que não é acadêmica, mas é maravilhosa. Ela mistura psicologia com espiritualidade, então ela acelera muitos processos. E ali dentro se diz que vida é relacionamento. Então, quanto mais a gente se relaciona, mais a gente está vivendo. E quanto menos a gente se relaciona, inclusive com a gente mesmo, quanto mais a gente se fecha para sentir o que a gente sente, ouvir as nossas próprias verdades, se arriscar aí onde a nossa alma está chamando, menos a gente está vivendo, né? E quanto mais a gente faz isso, mais a gente está vivendo, e as relações são um grande palco disso. Então, enfim, hoje em dia eu trabalho com humanização porque eu sou uma apaixonada por relacionamentos. Esse é o meu grande tema. E daí, por isso que eu acho que tem muita coisa para juntar entre a TEAR e a Fértil, porque, por exemplo, a Fértil, hoje em dia, eu cuido muito das relações, né? Eu entrei num processo ali de ativar a rede através de potencializar as conexões entre as pessoas. E existe um outro nível que é como que a TEAR, né? A Marcela contou que a TEAR está fazendo, que é depois de você estruturar, mapear, se conectar com investidores, né? Captar para essas ações se expandirem em conexão com outros mundos, como, por exemplo, a floresta. Então, isso é uma outra camada, né? E ela é muito forte, ela é absolutamente necessária. E existe uma camada interna, que é onde eu quero focar um pouco nessa fala agora, que é essa camada dos relacionamentos, é a camada que cuida do conteúdo, é a camada dos processos, é a camada do autoconhecimento. E eu quero trazer que essa camada é a camada do feminino da nossa existência, né? Não só pensando em mulheres, né? Quando eu falo em feminino, eu tô falando da porção feminina que existe dentro de todos os seres humanos e todos os seres. Porque no universo existem os princípios, né? Como no taoísmo você diz yin, yang, tudo é feminino e masculino de forma complementar. E esse feminino e masculino toma outros nomes e outras formas em todas as instâncias da vida. Então, eu quero contar que assim, o trabalho com o comércio sagrado, o trabalho que a gente serviu lá atrás, abrindo um dos primeiros espaços de coworking na cidade do Rio de Janeiro, foi um trabalho de honrar essa dimensão interna, essa dimensão de consciência emocional, que é o que rege as nossas relações, né? Porque se a gente não está consciente das emoções que despertam dentro da gente nas relações, a gente não está aproveitando também tudo que existe nas relações, né? Então, sim, existe a dimensão prática, a dimensão masculina, expressiva, externa, e existe a dimensão interna, a dimensão do autoconhecimento, por exemplo. E dali, essa reflexão toda fez parte de eu entender que eu estava mais para servir a pessoas e que o meu trabalho com a floresta era, por exemplo, que as pessoas ouvissem a floresta, e dali nasceu, por exemplo, um blog que está até hoje para ser reativado num novo formato, né? Um novo projeto que é o Reflorestar o Humano. Foi meu primeiro projeto autoral de trazer a consciência da ecologia profunda, né? Dessa conexão toda, e que fala que somos todos interconectados, né? Entre todos os seres e no organismo da Terra. E aí, o comércio sagrado, depois que eu passei um período, né, alguns anos fazendo ele, a Romina
fez junto comigo, né? A gente teve até mais uma parceira que registrou muita coisa, que foi a Muriel Duarte. A Natália Tupinambá também chegou junto, assim, por um momento. Enfim, a gente teve a honra de conhecer muitas pessoas. Foi um processo lindo de a gente se tornar facilitadoras e juntar forças e ver como era. Foi uma experiência de colaboração incrível. Depois do Comércio Sagrado, eu passei um período de despertar espiritual, despertar da minha terapeuta. Então, eu fui estudar leitura de aura, fui para Piracanga, voltei, comecei a me formar no Patrick, e aí eu mudei um pouco os meus focos. E aí, depois eu comecei a sintetizar isso tudo, e resolvi abrir o Olus e a Fértil. E durante um tempo ele era confuso o que era um, o que era outro. Na verdade, explicando bem rapidinho, assim, a Fértil, ela era a intenção de trazer tudo que o Comércio Sagrado oferecia enquanto curso, que já não estava acontecendo mais, eu queria oferecer dentro de uma empresa como serviços e trazendo mais fortemente a pegada da ecologia profunda. Então tinha essa aliança entre o Comércio Sagrado e a ecologia profunda, com mais presença, com mais consciência sobre as medicinas da floresta, ancestralidade. Então foi uma coisa bem brasileira mesmo. E dali eu entendi também, naquele período a gente já estava em círculo de mulheres, isso foi um outro processo de resgate ancestral dessa cultura celta, da cultura pagã, que é uma religião que é diretamente conectada aos deuses da natureza, deuses e deusas, né, que é um assunto super importante aqui, por falar em ancestralidade e empreendedorismo feminino, a gente resgatar os arquétipos, as referências que o patriarcado tirou da nossa vista, do nosso consciente, né? Então, todo esse trabalho que a gente faz com cultura nativa também, por isso que eu falei, né? Vamos falar da ancestralidade além da nossa amada indígena brasileira, que a gente tem amigos, inclusive, né? Porque tem tudo isso, né? E a gente se lembrar do que é ser mulher passa por isso aí também. E daí, enfim, daí eu abri a Fértil muito por isso, né? Por isso também foi uma rede de mulheres, porque a gente já estava no caminho do sagrado feminino. E a Fértil trazia todos os conceitos, todas as práticas anteriores, mas de repente aconteceu de eu encontrar a galera do Colabora América, que foi também um lugar onde eu conheci a Marcela mais de perto. Acho que a gente talvez já tinha se visto, mas se conhecer e estar mais junto mesmo, no processo mais intenso, foi no Festival Colabora América, que é um festival de novas economias, que está aí há 4, vai fazer 5 anos esse ano. E eu resolvi trazer o conceito da Fértil para dentro do Colabora, fiz uma proposta, fui super abraçada. Agradeço muito a Tomás, Manuela e a Amada. E ali dentro, aquela proposta virou algo diferente do que era Fértil. Eu resolvi dar um novo nome, que é Olus. E daí vem a importância do dinheiro no sistema, né? Dos investimentos. O Olus recebeu muito investimento de equipe, recebeu investimento financeiro para ele acontecer junto do Colabora América. Inclusive, ele acabou acontecendo em Paris, numa edição com o WeShare, que é o festival francês que originou o Colabora América. Então, assim, muitas coisas aconteceram dentro dessa rede, eu sou super grata. E ali dentro, o Olus sempre foi esse espaço que eu comentei, o espaço interior, que o próprio Tomás dizia, assim, né? Diz que o Olus, ele era como o coração do Colabora América. Claro que o Colabora tinha vários corações também, mas é como se o Olus, ele sempre foi um espaço de aprofundamento experiencial, né? A gente experimentava. Agora, depois da pandemia, não sei como é que vai ser, mas enfim, a gente experimentou até então. Todos os conteúdos que apareciam em forma de palestras, né, no Colabora América, num âmbito um pouco mais racional, intelectual, a gente trazia no Olus para todos os outros corpos, né? Além do corpo mental, a gente experimentava no corpo emocional, que era esse corpo de relações, né? Eu e o outro, como a gente se sentia em relação àquilo. Experimentava no corpo físico, então também era um espaço de bastante movimento, de dança e tal. E também o corpo espiritual, que é onde a gente engaja mais na questão da ancestralidade, né? Por que estamos falando disso hoje? Então, hoje eu digo que o Olus é um projeto de inovação social, né? De nós inovarmos as nossas formas de nos relacionarmos, porque sociedade é relacionamento entre pessoas, né? Então, eu falo que é a inovação social conectada, comprometida com a ancestralidade. E aí, para fechar esse ponto, quero trazer que assim, o Olus agora ele está virando uma plataforma digital de cursos que já aconteciam enquanto vivências ali dentro dele. Então, agora tem 3 carros-chefes. Um deles é o Comércio Sagrado, que já vem desde longe, né, honrando a própria ancestralidade do Olus. O outro é o Mulheres Férteis, que é um curso que eu abri inspirado em toda a rede da Fértil. A rede da Fértil hoje está concentrada em trocas no grupo de WhatsApp, mas tem projeto de fazer festival, existe um projeto de fazer tipo
tipo um clube de vantagens, eu não gosto muito dessa expressão, mas é uma comunidade onde a gente troca e se beneficia junto umas das outras, né? Do que as outras oferecem, enfim. Então, tem um curso hoje em dia que é essa formação de lideranças femininas para os tempos que nós estamos vivendo, que conecta autoconhecimento, espiritualidade, ancestralidade com justiça social. Então, Mulheres Férteis é um desses 2 cursos e tem um terceiro curso sendo gestado com mais calma, que é sobre masculinidades, que é um assunto fundamental, né? Hoje em dia, a gente poder conversar sobre outras masculinidades, outras formas dos homens serem homens nesse mundo, porque o patriarcado não só oprimiu a nossa forma de ser mulher dentro do corpo individual e do corpo social, mas ele primeiro também oprimiu os homens, que foram os eleitos guardiões do patriarcado, né? Já que patriarcado é a regra do pai, o homem foi ali ele acaba sendo a pessoa que através de quem isso passa quase que sem filtro, né? Como se o homem tivesse tão adaptado que ele não percebesse muito, assim, as feridas que isso também gera no corpo dele, assim. Então, todo esse processo de cuidados socioemocionais, né, e humanização que o Olos oferece hoje para culturas organizacionais e para cultura de relacionamentos mesmo, para comunidades. E quando eu falo comunidade, eu estou falando de famílias, estou falando de grupos de amigos, equipes de trabalho, né? Não são comunidades como hoje em dia a gente chama, se direciona somente a favelas, mas também são, enfim, comunidades indígenas. Onde haja o espírito de comunidade, existirá uma comunidade, assim, né? Então, eu vejo que esse assunto do feminino e do masculino e da integração entre os dois num propósito comum representam, né, esses 3 cursos aí, carro-chefe. E isso me conecta com um assunto que eu nem sei se a gente vai ter tempo de falar mais hoje, mas eu vou esperar a Romina dizer o tempo aí para ver se a gente abre mais um último assunto antes de fechar. Mas é isso, só quero agradecer também, assim, por poder contar essa história, assim, porque tem muita... É muito importante a gente unir esse trabalho interno e trabalho externo, né? Esse trabalho humano, né, e o trabalho de conteúdo, de relações com o trabalho estrutural. Por isso, enfim, contei isso tudo, fiquei feliz de ver a conexão entre, por exemplo, a Tear e a Fértil hoje, né? Dessa forma. Massa. Na verdade, assim, depende também de vocês, né? Se vocês tiverem disponibilidade para ficar um pouco mais e quiserem entrar em mais alguns assuntos, eu tô aqui disponível, né, pra gente continuar. Eu acho que as pessoas vão gostar também. Mas normalmente a gente faz 1 hora, né? Já é meio de 15, então só para vocês saberem também, a gente pode ficar mais um pouquinho. Por mim, tá tudo bem. Eu posso um tempo também, aí o tempo que vocês definirem, né? Que Rony definir, como um tempo bom, a gente se encaixa dentro dele, a gente se adapta. É que é tão difícil, né? Porque é tanta coisa maravilhosa que a gente quer trocar aqui e é tão pouco tempo, né? Ai. Eu consigo ficar mais uns minutinhos também. Quero trazer para, né? Deu spoiler lá no início, vou trazer as novidades mesmo, novidades mais atuais da coisa. Foi muito, muito forte assim para mim, porque eu sempre tive uma energia masculina muito aflorada, né? Fiquei sempre bem conectada assim com essa energia masculina do fazer, do acontecer e liderar empresa e movimentar dinheiro, muito nesse lugar assim, né, do fazer, organizar só que durante muito tempo isso me trouxe essa energia me trouxe características muito fundamentais que ajudam no meu trabalho hoje. Mas, ao mesmo tempo, o excesso disso e as distorções desse lugar me levaram a ficar doente, né? Tanto é que quando a Vanessa me conheceu lá na época do Colabora América, ninguém sabia, mas naquela época eu estava morrendo. Estava morrendo real, eu estava morrendo tanto numa saúde física, porque naquela época eu estava com risco de infartar, minha saúde estava comparada a uma mulher de 60 anos, naquele momento do Colabora América. Eu estava fazendo Gaia também, naquele momento. Então, eu estava, né, fisicamente morrendo e também morrendo uma boa parte do meu ser que até então achava que era aquilo tudo que me representava, né?
Então, só a partir do momento que, inclusive, com a ferramenta da espiritualidade, é que eu pude entrar em contato comigo mesma, com o meu coração e vivenciar todo esse processo de autoconhecimento, de conexão com o meu feminino, né? De conexão com essa polaridade feminina e negativa, né? O lugar ali da gente achar da onde estão as dores também, que trazem muitas outros trabalhos internos, né? Com um processo de cura muito forte. Eu também integrei isso em mim de que não adianta não ia adiantar eu só colocar para fora e só executar com uma roupagem diferente, que era a roupagem do impacto social, do impacto ambiental, do impacto econômico, mas eu manter a mesma, que foi o que eu fiz no início, né? Eu troquei a roupagem, coloquei a roupagem do impacto, então fui fazer todas as formações que tinha no momento, de impacto social, né? Fui muito pro mental. E aí eu entendi que não ia rolar eu colocar para fora isso e internamente continuar lidando com as minhas questões, com o meu corpo físico, com o meu corpo emocional, da mesma forma que eu lidava antes. Então, que eu não tinha como dissociar o olhar para o impacto, o olhar para o empreendedorismo social e não integrar o autoconhecimento e o meu resgate do feminino nesse lugar. Então, a Rede Tear também tomou esse caminho, né, ao longo da construção dela e do que a gente está apresentando hoje, ela foi integrando isso também no projeto, né, integrando esse conhecimento no projeto. E aí a gente acabou de lançar a Casa Tear, que foi o nosso sonho de quando a gente começou a construir a Tear. A gente tinha um sonho de fazer uma casa para reunir essas iniciativas, essas mulheres e poder olhar e ali ser um espaço de respiro. Um espaço onde sim a gente trabalha, sim a gente troca os nossos projetos, sim a gente fala de negócio, sim a gente fala dessa independência financeira, mas ser um lugar onde a gente consegue trocar ferramentas e trabalhar esse lugar do autoconhecimento também, dessa interiorização, porque uma coisa que a gente entendeu também ao longo do tempo é que o nosso papel, e existem várias outras iniciativas nesse lugar, ajudando mulheres a saírem de um lugar de sobrevivência, né? Porque eu sinto que quando a mulher está num lugar de sobrevivência, é um pouco mais desafiador chegar no lugar do autoconhecimento, apesar de que na floresta eu penso diferente, né? Porque as mulheres têm uma super situação de sobrevivência, um lugar de vulnerabilidade extrema, e são as mulheres que eu mais conheço conectadas por perto, né? Mas então a gente muito olhando para esse caminho que a gente criou a Casa Tear, que é um espaço de respiro, então é a nossa comunidade online, e ela já está no ar, casatear.me. Ali é um espaço colaborativo para essas iniciativas, para essa rede, para essas mulheres conseguirem trazer os seus próprios conteúdos também, conseguirem trocar as suas medicinas, os seus talentos, e da gente poder olhar para esse processo de transição que a gente está vivenciando, de transformações e de mudança mesmo, de fato entrarmos numa nova era e o nosso ser estar alinhado com esse momento nova era, né? A gente está mais preparado para receber essas futuras gerações, os nossos filhos, e que a gente possa integrar essas consciências alinhadas com esse novo momento de planeta para que a gente possa reproduzir na nossa materialização, no nosso negócio, no nosso projeto, né? Então, eu não queria que a Tear, por exemplo, fosse um projeto que ajudasse a reproduzir a estrutura dos sistemas que a gente tem atualmente, né? Então, para mim não estava fazendo sentido ajudar no empreendedorismo para mulheres e falar para elas venderem mais e inventarem produtos completamente inúteis para vender mais no Natal para que a gente consiga resolver a situação financeira. Para mim não passa por aí. Não passa por esse lugar, assim, sabe? Então, a gente está olhando muito para esse lugar e agora eu estou ancorando um projeto muito lindo, que em breve a gente vai poder falar sobre isso, mas que olha muito para esse lugar dessas visões, de todo o conhecimento que o feminino traz para a gente, para esse novo momento de planeta.
Basicamente é isso, né? Então, a gente, com a Casa Tear, a gente é uma comunidade colaborativa, então todo mundo que está ali pode produzir seus textos, seus conteúdos, botar os seus cursos para rodar ali pela plataforma, porque tudo acontece de forma automatizada, então você só foca no seu conteúdo, joga lá que o resto a plataforma faz. E a gente vai lançar agora nossa primeira troca de aprendizagem, né, online, com essas mulheres que estão conectadas com a gente, que se chama Ciclos. A gente resolveu... a gente acha que a melhor forma da gente trocar com essas mulheres, principalmente conectada nesse lugar do feminino e do autoconhecimento, é que a gente vivencie ciclos juntas, ciclos de uma alunação juntas, né? Então, a gente vai lançar o primeiro ciclo agora, o primeiro ciclo vai acontecer em agosto. Amanhã a gente começa a comunicar isso para as pessoas, para as mulheres, né? Que elas podem se conectar com a gente com esse conteúdo e com esse curso. E vai ser esse primeiro ciclo onde a gente vai poder olhar para essa integração da vida pessoal e da vida profissional, e olhar também para esse lugar da integração, né, e de conexão com o autoconhecimento e de todas as desconstruções que a gente precisa ou que a gente pode olhar para que a gente possa colocar no lugar novas e antigas sabedorias mais alinhadas com esse novo momento de planeta, para que a gente não siga reproduzindo nos nossos negócios, nos nossos projetos, na nossa fala e nas nossas articulações, estruturas de sistemas que, sinceramente, eu não quero ou vivenciar o que meus filhos, meus netos, meu afilhado maravilhoso está aqui, vivenciem nos próximos momentos. Então, sinto que foi um download muito forte, muito importante para o projeto da TEAR nos últimos tempos, essa reintegração com esse lugar da espiritualidade, do autoconhecimento, que é um pouco do reflexo do meu, né, e das mulheres que estão conectadas comigo, desse processo da vida mesmo, né, como a gente tem vivido, assim. Então, faz muito sentido, e hoje eu falo muito, assim, para as pessoas que, para mim, não tem jeito, não tem como, não tem forma da gente conseguir olhar para esse novo mundo e sermos agentes ativas, né, de construção desse novo mundo sem a gente se conectar com o autoconhecimento e com a espiritualidade de alguma forma, né? Então, essa é a atual novidade aí da Rede TA. Maravilhoso, perfeito. Eu amei quando você me deu esse spoiler, né? Te falei aquele dia, eu acho que a gente precisa disso mesmo. Tô doida para começar também a colocar os meus cursos ali. Também para falar, né, que a gente já está com algumas vagas preenchidas, estão poucas vagas no curso da Julieta Paredes. Espero que a próxima turma a gente possa fazer junto também dentro da plataforma da Rede Tear, que eu tenho certeza que eles vão amar conhecer a Julieta e o feminismo comunitário. Vamos mesmo, com certeza. E aí também, né, para a Marcela saber, a Van está lançando esses cursos, né? Em breve ela vai falar mais também hoje, se ela quiser dar algum spoiler, eu vou participar de uma das aulas dentro do curso, né, que são 3 encontros, então estou muito feliz e honrada também de fazer essa parceria de novo com a Van. Então conta um pouquinho mais, Van, também dos lançamentos para o pessoal. Deu uma travada, né, agora, ou foi só para mim? Para mim travou um pouquinho também. Travou, né? Acho que ela parou. Pelo menos ela estava rindo, né? Ai, essa internet, né, que faz isso com a gente. Não, e você sabe que eu tava lembrando aqui da primeira vez que eu vi a Vanessa. Eu vi ela de longe. E a Vanessa, eu já falei isso pra Vanessa. Vocês estão me ouvindo agora? Agora Voltou? sim. Estamos te ouvindo, mas sua imagem tá travada, Van. Voltei? Bom. Ai, gente, agora. Desligo a câmera e volto? Desliga e liga a câmera de novo para ver se vai. Voltei? Não. Ai, Agora. gente, eu acho que eu vou sair e voltar, então. Não, acho que agora foi, né? Fala aí, Marcela, qual foi da primeira vez que você viu a Vanessa? Fiquei curiosa. Gente, e eu já falei isso pra Van, inclusive. Quando eu conheci a Vanessa, foi no Reboot. Lembram do Reboot? Aliás, muita honra a todos os envolvidos pelo Reboot, que foi um dos primeiros momentos que eu me conectei com esse universo, assim, da colaboração e tudo mais.
E aí a Vanessa, eu estava assistindo uma palestra, e a Van tinha um amigo nosso em comum que estava com muita dor de cabeça. E a Vanessa falou assim, não, e a Vanessa estava linda na época, com o cabelo curtinho, toda maravilhosa. Eu, nossa, que linda! E aí ela falou assim, ela falou para o nosso amigo assim, eu nunca me esqueço disso, gente, encosta a cabeça aqui que eu vou fazer um reiki em você. E ela começou a fazer uma cura ali no meio da palestra nele. E eu olhei para aquilo e falei, que é isso? Você tá doida? E me veio um incômodo muito grande, que hoje eu consigo visualizar, né? Que foi esse lugar dessa lembrança do nosso lugar de curandeiras também, né? Do nosso potencial de cura, do nosso poder de cura nas nossas mãos. E aquilo foi tão estranho para mim, porque é como se eu já conhecesse aquilo, mas acontecesse um estranhamento, assim. E eu nunca me esqueço, porque hoje em dia, todas as vezes que eu me conecto com os meus processos de aprendizagem, de cura, assim, né? Dos meus trabalhos espirituais, eu lembro desse momento, do quanto a Vanessa foi importante de me trazer esse espelho, assim, de me relembrar do tipo, você também tem um poder de cura, você também pode ajudar o seu amigo que tá com dor de cabeça. E foi muito lindo, assim, esse momento. E eu já contei algumas vezes, acho que eu contei uma vez isso pra Vanessa, né? Mas Eu foi acho muito que eu lindo. vi de leve, assim. Vocês estão... A imagem voltou? Não, amiga, tá travando. É melhor você ir perto do Vocês modem. estão conseguindo me ouvir, gente? Melhor você ir Putz, perto do modem. Tá muito ruim. a imagem tá funcionando? Não, tá travada. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar, então. Não vai ter outro jeito. Eu acho que Porque... mais perto do modem deve resolver, mas tipo, tira a sua câmera de novo e volta. Agora voltou. Voltou a câmera? Voltou. Ótimo, então tá. Então eu vou falar por aqui. Deixa eu só me ajeitar aqui. Pronto. Tá funcionando? Tá. Ótimo. Então, adorei a história. Marcela, eu me lembrava de leve, assim, mas eu dei muita risada aqui enquanto minha câmera estava congelada. E eu adorei que você fechou com isso, né? Dizendo que você pode ser lembrado daquilo que você tem dentro de você, porque, de alguma forma, a mensagem que eu trouxe no começo, a gente, para fazer alguma diferença real no mundo, e eu amei todo o teu discurso, assim, sobre o que faz sentido para você na Tear hoje, né? E a casa ter essa convivência onde as mulheres podem se questionar como que eu posso, de fato, fazer diferente daquilo que eu herdei. Não só da boca para fora ou nas intenções, mas, de fato, me desconstruindo, né? Então, tem exatamente a ver com isso, com olhar as referências em volta e falar, eu sei fazer aquilo, eu quero aquilo, sabe? Porque eu sei, tem alguma coisa dentro de mim que me fala que eu sei e eu vou atrás daquilo, né? Eu gosto muito da história da minha professora de leitura de aura, que é a Amélia Clark, e ela diz que a primeira vez que ela recebeu uma leitura de aura, o tempo inteiro ficava na cabeça dela, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, eu quero fazer isso. Então, eu tô falando isso como encorajamento para quem está assistindo a gente aqui, né? Quem vai assistir depois a gravação, porque o que a gente realmente veio fazer nessa vida, assim, tem tantas formas possíveis, né? As profissões que a gente aprendeu que academicamente na universidade ou no mercado de trabalho são mais populares ou requeridas, né? Como se fosse um selo de sucesso. Na verdade, assim, existem infinitas formas como essas profissões e muitas outras podem ser realizadas, desempenhadas. Isso depende de... Eu tô aqui com... Tá rolando um vento. Se dificultar a minha voz, aí me avisem. Tem aqui minha família passando aqui atrás de mim nesse vídeo. Estou na casa da minha família. Pode deixar. Obrigada, mãe. Minha mãe veio me trazer um assento aqui para eu sentar na grama. Bom, e daí... O que eu quero trazer sobre as pessoas assim, se conectarem com os seus dons é porque, para mim, quando eu contei lá atrás a história de como eu me tornei terapeuta, o meu processo de autocura, como ele aconteceu, ele foi exatamente através de descobrir os meus talentos, né? Eu, junto com me tornar terapeuta, eu me demiti do trabalho que eu tinha, porque naquele ambiente, a estrutura, como as relações de trabalho aconteciam, eu não conseguia me colocar da forma como os meus talentos, o meu corpo, a minha vida estava me pedindo. E eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer depois. Eu só percebi que eu não podia mais continuar do mesmo jeito porque eu sentia muita dor, né? Então, quero trazer, assim, dar as boas-vindas
para as nossas dores, né? A gente está vivendo um momento de transição muito profundo. Agora, de alguma forma, a gente já está começando a se familiarizar com as dinâmicas que a gente criou para viver no começo da quarentena, né? Que está se alargando. De fato, não é mais uma quarentena há muito tempo, foi o fim, é o começo de um novo momento. E o que tem realmente de novo nesse momento, né? Para mim, tem a ver com a gente desacelerar e poder olhar para dentro antes da gente querer colocar algo novo para fora no mundo. O que é realmente novo dentro de mim? Né? O que realmente eu já abri mão, eu sacrifiquei, eu entendi que não estava funcionando para mim, para as minhas relações e para o impacto que eu quero trazer para o mundo. E recomendo muito esse estudo da ecologia profunda, que é um estudo de interdependência, né? O Charles Eisenstein, por exemplo, ele já fala, além da interdependência, ele fala do interser, né? Eu sou porque nós somos, né? Então, nada que eu sou, eu faço sozinha. Eu não gero nenhum impacto só na minha vida, né? O vírus, né, da pandemia tá aí para mostrar isso pra gente. Uma pessoa num outro canto do mundo espalhou algo pelo mundo inteiro e tudo teve que mudar. Então, tô trazendo isso tudo agora por reflexão do que a Marcela falou, mas eu quero trazer um ponto para deixar uma fala, assim, um convite que não vai ser possível aprofundar, porque esse assunto que eu vou trazer, ele merece, na verdade, muitas e muitas conversas e entrevistas e desconstruções. Mas eu quero trazer um assunto que, para mim, nessa história de desconstrução de masculinidades e do papel da mulher nesse mundo, é muito importante da gente reconhecer que são as violências que o corpo da mulher sofre, que dentro do ecofeminismo se fala que tem a mesma origem das violências que o corpo da terra sofre, né, que tem a ver com... São violências que a gente vive por estarmos num sistema patriarcal que se esqueceu justamente desses arquétipos femininos, se esqueceu de valorizar esse mundo interno, esse campo de autoconhecimento. Então, realmente é um processo de resistência, de revolução, a gente trazer isso de volta, né? É extremamente inovador você cuidar das pessoas, né? Então, se você quer inovar hoje em dia, faça isso. Invista em escutar as pessoas, porque todas elas têm extremas riquezas para trazerem para o seu negócio, né? Muitas vezes a gente tenta buscar soluções de fora, seja importando da cultura eurocêntrica dos Estados Unidos ou de outras pessoas que têm um selo X, mas se você escutar as pessoas ao seu redor, você vai escutar o sistema onde você vive, você vai compreender o que está acontecendo dentro daquele sistema. Talvez a ajuda de que a gente hoje mais precise sejam de profissionais que nos ensinam a escutar e a traduzir aquilo que a gente está escutando em novas ações de fato, né? E ajudar a gente a compreender que a negociação que a gente tem que fazer antes com alguém do lado de fora, um parceiro, é uma negociação interna, de se eu estou disposta realmente a transformar, a fazer algo novo na minha vida, antes de trazer isso para o meu trabalho, ou não. Ou se eu não estou pronta ainda. E aí, quero trazer também que esse estar pronto, ele acontece em fases. Às vezes a gente envisiona uma mudança, né? Muitas vezes acontecem as mudanças superficiais, ou o que a gente chama até de greenwashing, né? De colocar um selo de sustentabilidade, não necessariamente estar pronto para sustentar aquela mudança, porque a gente quer ir rápido demais. Mas se a gente junta a consciência da importância de desacelerar com esse autoconhecimento, entender que a mudança acontece de verdade de dentro para fora, e a gente faz um planejamento baseado nisso, aí a gente consegue entender as fases que a gente precisa seguir com paciência. Né? Hoje me veio a importância disso, assim, que mudar o mundo demanda muita paciência, porque nem individualmente a gente consegue mudar rápido, ainda mais quando a gente está fazendo uma mudança em larga escala. Então, uma mudança que eu quero trazer aqui como um ponto para a gente incluir dentro das relações de trabalho, dentro das nossas novas formas de empreender, conectando a essa ancestralidade que é muito feminina, que agora está voltando a ter mais voz dentro de, inclusive dos homens, né? É a gente olhar para a questão das violências, como por exemplo os assédios, os abusos, né? Que criam essa cultura de medo, o que se chama hoje em dia, que eu acho uma expressão super forte, mas ela existe, que é a cultura do estupro, porque quando a gente não para refletir sobre que semente é essa que eu estou colocando aqui quando eu estou me permitindo assediar ou quando eu estou assediando alguém, né? Quando eu estou o que eu estou semeando aqui dentro de uma relação abusiva? Eu estou semeando essa cultura num nível macro. Então, isso é assim, para ontem, isso é extremamente urgente a gente desconstruir, especialmente nas relações de gênero. Como eu falei antes, eu sou uma apaixonada por relacionamentos e as relações de gênero são um campo onde eu vejo mais material para a gente olhar para isso.
E quero recomendar, assim, o documentário Silêncio dos Homens, que está no YouTube, que é um documentário que fala muito sobre como essas violências impactam também os homens e como é importante falar sobre isso. Saiu recentemente uma pesquisa de uma... Enfim, eu não sei exatamente a profissão dela, a pesquisadora chamada Valesca Zanello, que é sobre misoginia e cumplicidade em grupos de WhatsApp de homens. Então, ela aborda ali de uma forma bem sintética como a educação que os homens receberam geram, né, os padrões de sociedade que a gente tem hoje. E eu estou trazendo isso porque eu tenho uma história própria com isso e estou mais disposta nesse momento a falar sobre isso, né? Por falar em papo de bruxa, eu entendo que foi muito difícil poder falar sobre uma história de assédio que eu vivi no ano passado, há mais ou menos um ano e meio, logo antes do carnaval, já tinha acontecido aquela lei que era de importunação sexual, né? Mudaram a lei. Se alguém agora puxa o seu cabelo, essa pessoa pode ir para a delegacia, você pode denunciá-la. Mas uma coisa ruim dessa lei que eu quero deixar registrado aqui é que ela tirou, ela revogou uma outra lei que dizia que se você era assediada verbalmente, isso também podia estar incluído, né? Então a gente ficou sem respaldo, sem nenhuma lei que nos ajuda a denunciar caso a gente seja assediada verbalmente hoje em dia. E aí, no caso, por exemplo, quando eu denunciei um cara que me assediou à noite no restaurante, ficou denunciado registrado como injúria. E eu me senti injustiçada de alguma forma, porque não era uma injúria, né? Na verdade, ele falou coisas para mim de teor sexual e me fizeram sentir extremamente ameaçada, amedrontada, acuada, insegura, desvalorizada. Foi uma sequência de coisas. E eu só quero trazer assim fala final com isso, né, para encorajar mulheres e homens a usarem essas histórias como material de transformação, porque a gente já contou uma história até hoje aqui, onde isso tudo era aceito como normal, e isso não é normal e não deve ser normal nunca, nem nunca mais, né? Se é algo que nos faz mal, se é algo que nos oprime, que impacta a nossa vida de uma forma negativa, isso precisa se transformar. Então, o questionamento que eu quero trazer para os homens, especialmente, é que tipo de relação se pensa que se está criando dentro de diálogos que são abusivos, dentro de falas ofensivas, né? Existe uma investigação muito interessante de se fazer no campo dos relacionamentos, do autoconhecimento, que é por que falar com pessoas de uma forma agressiva quando você pode colocar a sua intenção claramente de uma forma vulnerável e ouvir um sim ou não, né? No campo de diálogos que a gente trabalha também, a gente trabalha com Art of Hosting, por exemplo, a gente conversa muito sobre o poder que o diálogo mais verdadeiro tem. Eu vejo medo do diálogo, esse medo do próprio poder de alguém dizer não para você, é um dos caminhos onde a gente precisa transformar. E para as mulheres, só quero dizer assim, denuncie, né? Quando a gente denuncia, na verdade, a coisa ganha outra proporção, a experiência não é nada leve. Mas eu estou falando disso hoje só para a gente saber que é possível irmos tornando esse campo todo, esse assunto todo mais leve, não negando ele, fingindo que ele já está falado o suficiente, porque ele ainda machuca. Então, enquanto ele ainda machucar, a gente vai precisar falar, e justamente a fala é uma ferramenta para a gente limpar, para a gente poder contar novas histórias a partir da gente ser verdadeira, assim, né? Com o nosso caminho, assim. E como empreendedora, isso me ajudou muito a me transformar. Eu agradeço, assim, a todas as mulheres que me acompanharam nesse tempo, eu agradeço a minha ancestralidade, a minha força de comunicar e o processo de autoconhecimento que eu vivi. Enfim, as relações com os homens que se dispuseram a conversar sobre está me tornando a mulher que eu sou, está me tornando a empreendedora que eu sou, e está me fazendo honrar a história que os meus ancestrais viveram, para que a gente possa hoje adicionar novos pontos nessa história, assim. E para a gente poder empreender a mudança, de fato, né? Então, deixa esse convite aqui. Teria muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, mas só deixa o convite de investigar e a gente conversar mais sobre isso, podendo escrever lá pelo Instagram, enfim, aí a Romy sugere da forma como ela costuma fazer aí. Obrigada, gente. Muito obrigada por esse tempo e especialmente a Romina e Marcela, que agora junto, assim, pelo ancoramento energético para falar sobre esse assunto. Eu sinto que toda vez que a gente fala, no começo parece que vai ser denso, e logo depois eu percebo como gera um alívio, como eu sinto essa energia das pessoas confirmando e falando que bom que isso está sendo falado, né? Então, falemos sobre isso de formas livres, seguras, atentas, né? Aprendendo a escutar esse tipo de assunto também. Para a gente se Muito tornar cada maravilhoso, vez mais João, ser você humano poder que a gente trazer quer ser. isso
e sobre a violência, né, da mulher. Uma mulher é assediada ou violentada a cada 4 minutos no nosso país. Nosso país é o quinto país mais violento contra a mulher, né? Então a gente sabe que a violência é de gênero, é por sermos mulheres. A gente sabe que mulheres pretas, trans, sofrem muito mais do que nós brancas. Mas é isso, mulher é mulher, e a mulher em todo canto está sendo assediada e violentada. Então, a gente juntas, a gente vai poder seguir isso. Acho muito importante, né, entender esse lugar da denúncia, né, um lugar que é difícil, mas um lugar que muitas devem persistir, né? Se seu coração, se você sente no fundo que você tem que sair desse lugar, né? Eu acredito que muitas mulheres tenham dificuldade de sair do lugar onde elas estão por questões financeiras, por ter filho, família, né? Enfim, por N motivos, elas não querem denunciar ou se expor a essa condição, até pela falta de acolhimento do próprio Estado, das delegacias. A gente sabe, né, que estão surgindo essas casas, né, de apoio. Aqui no Rio mesmo parece que tem uma polícia da Maria da Penha agora que atende esses tipos de casos específicos, né? Então, mas eu acredito que para muitas mulheres isso deve ser um passo muito difícil, mas eu deixo aí o convite para quem está assistindo a gente, entre em contato, busque ajuda, você não está sozinha, né? Tem várias ferramentas para sair, né, desse lugar, mas você tem que até reconhecer o lugar, né, de abuso e assédio, porque foi isso que você falou. Quando o cara falou, foi muito óbvio para você, né, o que ele falou, que ele queria te comer, então você já entendeu. Mas assim, até a gente processar, entender que aquilo é um assédio, ter algum tipo de ação ou reação, às vezes você fica tão perplexa com aquilo que você recebeu que você fica sem reação. E as pessoas te falam depois, mas por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Ou melhor que você não fez nada, né? Então, esse passo de coragem, essa transformação que a gente está vivendo, ela é muito importante, né? Então, a todas as mulheres e aos homens também, né? Parem de violentar as mulheres, sejam mais amorosos. Eu acredito que nessa pandemia muitos homens puderam ter consciência, né, do tamanho do trabalho da mulher dentro de casa, com as jornadas duplas e triplas de trabalho, né? Espero que vários homens tenham ganhado consciência e possam estar ajudando os seus parceiros nesse momento. Mas acredito que muitas mulheres, né, estão numa situação outra extrema, com uma situação de violência muito ruim. Então, eu espero que essas possam sair, né, possam se encontrar dentro de si e sair desse lugar. Então, quem precisar também de ajuda, pode escrever para a gente, que a gente, muitas vezes, a gente nem sabe o que fazer, né, mas a gente pode sempre procurar para dar essa mão e estender esse apoio às irmãs que estão aí passando por algum tipo de violência. Sim, isso eu queria Marcela, quer falar dizer. umas palavras finais? Oi? Só para trazer que o Mulheres Férteis, aproveitando o fechamento, assim, que ele é um lugar exatamente para as mulheres desenvolverem sua autonomia, aprenderem a empreender, assim como a Teara de alguma forma. Quem quiser acompanhar um pouco, eu vou estar falando sobre. A gente vai lançar, né, no Instagram, no meu, no do Olos, e acho que a Romy vai deixar aí o link. E só quero trazer uma outra coisa, assim, que é um empreendedorismo muito meu, muito da minha medicina, assim, que é uma nova metodologia que eu estou lançando, que é é um caminho de autorrealização para a gente poder se conectar com os nossos sonhos e com a nossa medicina, né, para despertar o curandeiro e a curandeira que tem dentro de cada um. E terça-feira agora vai ter um sorteio, o nome dessa metodologia nova, ela está transformando o nome, é Atma. E o sorteio vai acontecer lá pelo meu Instagram, então às 5 da tarde eu vou estar lá para quem quiser conversar um pouquinho mais sobre tudo isso. E acho que é um outro campo de atuação, né? Um campo onde a gente já está um pouco mais bem resolvido, integrado, assim. Mas cheguem lá e a gente conversa mais por lá. Obrigada pelo teu espaço. Que delícia! Bom, eu quero agradecer imensamente, principalmente a esse último ponto que a Van puxou, porque eu não trago isso na minha história, assim. Por muitas vezes eu deixo isso escondido, assim como eu deixei essas emoções, essas violências sexuais que eu vivi, assim como eu escondi dentro do meu ser isso me fizer adoecer, eu escondo isso como parte da minha trajetória também, porque quando eu falo que eu resolvi criar a Tear com essas outras mulheres, era para olhar para esse meu lugar de privilégio também e ver o que eu poderia fazer também, mas eu deixo de lado o cerne da questão, né? Eu vivi um estupro em 2013 com um cirurgião plástico.
E essa violência foi tão forte, que isso impactou muito na minha vida sexual, no meu corpo, enfim. Em outro momento a gente traz isso. E eu não denunciei ele na época, porque eu tive muito medo, família rica do Rio de Janeiro, essas coisas, né? Família de médicos famosos do Rio de Janeiro. Então, eu não denunciei na época e resolvi, 5 anos depois, ou 4 anos depois disso ter acontecido, eu querer fazer alguma coisa. Foi o que me aproximou, inclusive, dessa minha sócia que é advogada, né? Para eu entender o que eu poderia fazer, porque eu, depois de 5 anos, depois de 4 anos, me deu vontade de denunciá-lo, né? Me deu coragem, na verdade, não vontade, coragem, porque na época ninguém me trouxe coragem para fazer isso. E aí, naquele momento, eu vi que a justiça não me ajudaria mais. Eu não teria chances com esse médico. E aí foi tão profundo para mim olhar para essa dor e falar, cara, eu não posso fazer nada com isso. E aí foi quando eu resolvi transmutar essa dor e esse trauma, essa violência que eu vivi, me colocando à disposição para ajudar as mulheres, e esse lugar assim da nossa vulnerabilidade, que às vezes é muito distorcida e nos leva a vivenciar lugares de muita violência, né? Então foi aí o start, foi aí que eu me conectei com essas mulheres, foi aí que eu falei, não, então eu vou fazer outra coisa mais conectada com os meus talentos, com a minha força, para servir a essa, né, a tantas outras mulheres que precisam. Então, gratidão por ter trazido isso, porque essa dor como mola de transmutação e de transformação, muitas vezes eu não trago, ou por uma vergonha, ou porque ainda essa dor ressoa em mim muito forte hoje, assim. Então, mas de fato foi o que me ajudou a me transformar muito também, né? Então, que muitas outras mulheres possam não ter que vivenciar isso a partir, né, cada vez mais a partir de agora, para que, exato, para que possam vivenciar esses processos de transformação. E é isso, estou muito grata, fico muito feliz de estar aqui trocando com vocês. Vocês são mulheres que eu admiro demais, assim, honro muito na minha trajetória, porque quando eu comecei meu processo de despertar, vocês já estavam aí abrindo muitos caminhos, então eu honro muito vocês duas. E estou muito feliz da gente estar aqui, e, né, a galera, a mulherada que está ouvindo a gente, se conectem com a gente pela FERT, pela TEARC, de todas as formas a gente vai estar conectada, né? Então, a gente canta, eu quero muito ouvir a Dona Vanessa cantar. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem bem, e a gente se troca ali pela TEARC, pelo Instagram, enfim. Uma forma a galera consegue acessar a gente, né? Gratidão, Rova. E eu quero muito ouvir a Van tocar. Toca aí, Van, pega um violão enquanto a gente... Então, eu vou pegar o violão e trazer para cá. Eu ia cantar só na voz, porque eu sei que Marcela precisa ir, mas então, já que ela sugeriu. Vou voltar para um lugar de conexão boa, gente, rapidinho. Nossa, muito forte, né, Marcela? Isso, eu acho que não tem uma mulher que não foi estuprada na vida, cara. Eu fico pensando, pô, espero que isso não tenha acontecido. Eu fui lembrar de 2 estupros muitos anos depois. Eu fui ter a noção de que eu tinha sido estuprada, porque por mais que eu tinha ficado conscientemente com os 2 caras, eles me estupraram porque eu estava inconsciente, estava bêbada, né? Então, assim, é muito curioso isso do tempo, né? Porque as pessoas acham que a gente tem que saber a resposta na hora, né? Então, assim, cara, que lindo que você também pegou e fez algo mais disso. Que é isso? A denúncia faz com que... Porque provavelmente esse médico fez com várias outras mulheres, né? Então, a denúncia, ela ia te apoiar a apoiar outras mulheres a saírem desse cara e não irem mais se consultar nunca mais com esse cara. Mas como você não tem provas físicas, porque a prova física do seu corpo já não está mais lá, né? Só tá a prova emocional. E como é que a gente prova isso, né? Foda. Bem, é uma situação que todas as mulheres passam, né? E eu fico pensando, cara, aquela que chega na delegacia, como a Vanessa foi, teve coragem, mas a que chega para ter que fazer esse exame, sabe? De ter que passar por um legista, de dizer, você foi estuprado ou não. Você É muito violento também, né? É um processo muito violento também. É zero acolhimento, cara. É zero vontade de denunciar que as mulheres vão ter, né? Você chegar com o olho roxo e ainda assim com o olho roxo, nego duvidado do que aconteceu, né? Nunca chegam e falam, cara, me conta que eu vou acreditar na sua história, né?
Então, assim, é um convite também isso para quem está escutando, tanto das mulheres como dos homens. Vamos acreditar mais nas mulheres. As mulheres nem sempre são as loucas da história. Existe muita manipulação aí do masculino por trás. Eu tenho vontade de trazer uma fala como terapeuta rapidinho, assim, que na verdade as mulheres não são loucas, né? Na verdade, as loucuras que as mulheres expressam são emoções retidas dentro das mulheres, né? Mas que são emoções do nosso corpo social, né? A menstruação, por exemplo, é um momento que a gente está, então, colocar para fora, usar a voz, a mulher usar a voz para traduzir, para transmitir isso que a mulher é capaz de sentir em profundeza, complexidade, é um grande exercício, é um grande dom, é um grande serviço, na verdade, para conseguir trazer luz, trazer clareza para aquilo que está no mundo interno. Então, também quero agradecer muito a Romy por abrir esse espaço para a gente e a Marcela por trazer também essa história vivida. E eu só teria cuidado, né, porque o poder da palavra é muito grande, com a gente dizer isso sempre acontece, isso nunca acontece, né? É porque a gente, claro, a gente está impactada por uma questão que a gente acaba generalizando porque é a maioria e a gente tem vontade de dar voz a isso, né? Mas ter cuidado com isso e eu vejo que cada vez mais é importante a gente ser pontual e trazer histórias individuais, né? E assim, aquilo aconteceu em algum momento, mas contar a história é uma forma de mudar a história. Então, muito importante a gente nomear que isso está sendo dito aqui hoje, né, por causa disso. E em cada Papo de Bruxa que a Romy grava, eu sei que tem diversas histórias que estão sendo contadas para poderem gerar transformação na própria vida da pessoa que está contando e em quem está ouvindo, né? E a gente saber que é seguro falar sobre isso no ambiente onde a gente tem intenção de cuidar, né? A gente se liberta ao falar porque a gente gera esse movimento, assim. Então, enfim, essa história dos homens pararem de violentar as mulheres, eu faço um convite também, assim, anterior, que é parem de se violentar, né? Parem de se violentar, parem de fingir que não sentem, parem de guardar as histórias num lugar escondido, assim, tentar resolver as coisas só racionalmente, porque no fundo, isso não resolve, né? A gente colocar um pensamento positivo ali no lugar de uma experiência dolorosa, aquilo auxilia a gente dentro de uma camadinha consciente, mas a longo prazo a gente precisa sentir, precisa chorar, precisa expressar raiva, precisa colocar as emoções para fora em lugares legítimos, né, para elas, assim, lugares seguros. Então, quero aproveitar que a gente vai fazer essa música de fechamento aqui. Vou cantar Vari, Romy. Vari é um canto Yawanawá que é para o sol, ele canta para várias fases do sol e ele me faz pensar muito num novo tempo nascendo. Além de ser muito lindo, ele me traz essa sensação assim, cada coisa tem o seu tempo, né? O sol tem os seus diversos momentos no céu ao longo do dia e cada coisa enfim, o próprio tempo tem um novo tempo de nascer. Então, quero homenagear, assim, as nossas ancestrais, a todas as nossas relações, as nossas e nossas descendentes que estão, nesse momento, convivendo com a gente, essa janela de um novo tempo, onde a gente está podendo conversar sobre isso, tudo que a gente falou aqui. E convidar as pessoas a se transformarem junto, né? E aí, para quem quiser conectar em meditação, esse comecinho aqui, se conectar com o coração, que é esse lugar que une todas as pessoas, todos os povos, todos os tempos. E agradecer por todas as experiências já vividas na Terra, na humanidade, e agradecer pela nossa oportunidade de, junto com o sol, nascer e fazer diferente. E desse lugar do seu coração que é muito poderoso, envie amor para todas as pessoas que você sabe que precisam e para aquelas que talvez você não saiba, mas que
já foram tocadas por todos os assuntos que a gente compartilhou aqui hoje. Vari, 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 kamoya, kamoronaya, vari, kamoya, kamoronaya, vari, kamoya, kamoronaya, vari, kamoya, eroronaya, vari, kamoya, eroronaya, vari, kamoya, eroronaya, vari, kamoya, tairoronaya, vari, kamoya, tairoronaya, vari, kamoya, tairoronaya, vari, kamoya, ronaronaya, vari, kamoya, ronaronaya, vari, kamoya, ronaronaya. Vari, 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 vari. Yo! House, maninha, que lindo! Presença do sol, lembrar que o sol é energia yang, é o masculino saudável que tem dentro de todos nós. Então, para mim é muito sobre a força empreendedora, que a gente possa aí se bombar, né, de força saudável para a gente empreender as mudanças que a gente vai fazer aqui nessa terra. Aproveitando que esse momento é tão propício, né, o solo está tão fértil para a gente semear, né, cheio de oportunidades para a gente fazer o novo acontecer. Então, vamos nessa. Vamos desfruzando pelo caminho. Gratidão, meus amores. Quero agradecer o povo Manauá também. Pô, sempre. Sempre e eternamente. Sim. Lindo domingo para vocês. Tudo de bom. O pessoal que está assistindo também. Linda semana. Até breve. Beijo. Musas, deusas. Gratidão enorme Amo pela vocês. oportunidade. Um beijo, amores.